Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marido de Aluguel Faz com Arte. Dessa vez eu quero apresentar para vocês um trabalho de impermeabilização por capilaridade, né? Aquele problema de umidade que é ascendente, que vem do solo, às vezes vem por detrás da parede e que eu tenho certeza que muitos aí acabam enfrentando e procuram vários tipos de tratamento, de solução para poder resolver e nunca dá certo, não é verdade? Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo explicando justamente para resolver esse tipo de patologia. E esse vídeo deu muita repercussão, né? E eu resolvi fazer um complemento agora, no caso um vídeo mais detalhado, tá bom? Explicando melhor e dando uma disponibilidade até para aquelas pessoas que não entendem do assunto poder estar resolvendo na casa de vocês. Como vocês podem ver aqui, olha, eu já terminei a parte da impermeabilização, tá? Depois eu vou explicar para você, né, detalhadamente tudo que foi feito aqui. E aí eu espero, né, contar com aquele like, com aquela inscrição, com aquele compartilhamento, né, porque esse assunto é bem bacana, tá bom? E vocês vão gostar bastante. Acompanhe. Bom, e para aqueles que são inscritos, sabem o quanto eu sou detalhista e gosto muito de mostrar o antes e depois. Então se atentem bastante nessas imagens para vocês poderem comparar no final do vídeo a diferença que ficou todo esse trabalho. E aí fizeram essa pequena reforma que vocês podem ver aqui, mas ficou, parece que não muito boa, né? E com o passar do tempo, né, foi criando esse tipo de umidade na parede e o reboco ele foi esfarelando, tá? Olha, né? Olha, pode ver que ele tá esfarelando bem, tá? Ó, né? Então isso aqui tudo precisa ser removido, tá bom? Olha, né? Aqui, ó, tá? Então notem que está bem ruim, tá bom? Tem bastante defeito na parede, como vocês podem ver aqui, né? Defeitos de alvenaria, tá? Olha. E tudo isso vai ser feito novamente. Ok? Aqui também, olha, bem ruim, tá? Vou tirar com a mão. Ok. Tudo isso aqui é umidade. E aqui é gesso, tá? Passaram o gesso aqui, ó. Não pode, área molhada.
Viu? A própria mão já está saindo. E agora vem a parte da quebradeira. Como vocês podem acompanhar, eu estou utilizando um martelete para facilitar o meu trabalho. Estou removendo as partes que estão soltas. E depois de remover o reboco que estava solto na parede, estou passando uma escova de aço para tirar a areia que fica entre os blocos. E notem bem o que aconteceu nessa parte da parede, ela está totalmente solta. E vários fatores colaboraram para que esse problema acontecesse, essa parte da parede desplacasse dessa forma, desde o chapisco mal feito até a mal composição do reboco. Nesse caso aí, percebe-se que o reboco não tinha nem cimento e estava muito arenoso. Pessoal, primeira etapa da quebração tá concluída. Bom, primeira etapa que a gente teve que quebrar aqui, né? Olha, aqui na parte de baixo vocês notam que tem um pouco de umidade, tá? Olha, toda essa região aqui, ó, tá? Tem um pouquinho de umidade, tá bom? Aqui pra cima, olha, nem tanto, tá? Porém, acredito que o reboco e o chapisco que fizeram nessa região aqui, ó, não foi eficiente, porque você viu como que desplacou, né, todo o reboco, tá bom? Então, olha, eu removi, né, e agora eu vou refazer toda essa parte aqui com impermeabilizante, tá bom? Aqui já é uma parte mais recente que fizeram, né, um reparo aqui, olha, um remendo. Eu não vou mexer nessa parte aqui, tá bom? Eu vou passar o Via Plus depois. Essas trincas aqui, olha, eu vou passar um produto aqui, tá? Que ele tem uma flexibilidade, né? Ele tem um pouco de flexibilidade para evitar que ela apareça de novo, tá? Ó. Então tá aqui, olha. Tudo isso aqui foi quebrado, tá? Essa outra parte aqui, olha, também, como vocês podem ver, tá? Aqui a gente tem uma passagem de cano de esgoto, provavelmente de 100 milímetros, que vem do banheiro de cima, tá bom? Aqui é a saída do esgoto, né, que tinha uma máquina de lavar roupa. Aqui era o ponto de água. Aqui era o ponto de energia, tinha uma caixinha de metal que eu substituí, coloquei de plástico, mais recente, tá bom? Aqui fizeram um reparo e colocaram massa corrida, tá? A massa corrida, ela é de PVA, então assim, para esse tipo de ambiente, que é um ambiente de área molhada, que é uma lavanderia, não pode usar, tá? Aqui você tem que usar uma massa acrílica, tá bom? Ó.
Aqui foi onde mais eu encontrei umidade, tá bom? Então eu quebrei essa parte aqui que estava também um pouco fofa, tá? As outras partes não estão tão ruins, tá bom? Aqui é só reparo de acabamento, tá bom? De pintura. Então isso aqui tudo, olha, é acabamento de pintura que precisa ser feito, tá bom? E isso aqui também eu vou fazer, para quem acompanhar o vídeo até o final, vocês vão ver, tá? Passo a passo, todos os tratamentos que eu vou fazer na parede, e vai ficar bem bacana. Essa parede vai ficar nova. Vocês nem vão notar a diferença. Então guarda bem essas imagens que eu estou mostrando agora, tá bom? Porque vocês vão precisar lembrar como que era isso aqui. Vocês vão ver que vai ficar muito bacana depois de pronto, tá bom? Aguardem para vocês verem. Vou falar um pouco sobre esse carinha aqui agora, tá? Que agora a nossa próxima etapa, tá bom? Vai ser a aplicação do chapisco, né? E esse chapisco eu vou preparar com o Bianco, né? Muita gente às vezes tem dúvida, né? Para que serve esse produto aqui, tá bom? Então, no caso dessa parede que a gente tem aqui, você viu que ela tem uma umidade, né? E o reboco que estava nela, ele estava fofo, estava esfarelando, né? E a parte de dentro dele, você viu que estava totalmente solta, né? Então, à medida que eu bati ali, ela desplacou e caiu, né? Então, esse produto aqui, ele vai fazer o papel de agir como se fosse um adesivo na parede, tá? Para o produto cimentício, né? No caso, o meu reboco que vai vir depois desse produto aqui, tá? Então ele vai agir como se fosse uma lixa ali, né? Para quando eu colocar o reboco, ele fixar na parede e ele não cair mais. Mesmo que tenha uma umidade por detrás do bloco, esse camarada aqui ele não vai deixar cair, tá bom? É um produto muito bom, eu uso muito, tá? Nos meus trabalhos, né? Em que eu estou usando produtos cimentícios. E só que assim, ele é um produto que ele não é muito barato, tá? E ele não rende muito, né? Então, qual é a proporção dele? Para o chapisco, eu preciso de uma parte de cimento, né? No caso aqui, eu usei 2 medidas dessa aqui de cimento, tá? Eu usei 2 medidas dessa de cimento e eu usei 6 medidas dessas de areia, tá bom? Ou seja, a medida certa é 1/3, tá bom? Então eu usei 2 medidas dessa de cimento. Eu usei 3 de areia, o traço, para poder preparar o meu chapisco. Em relação ao Bianco, eu usei também 2 partes dessa de Bianco, ok? E 4 partes dessa aqui de água. Porque para você poder usar o Bianco, ele exige que você misture uma parte de Bianco e 2 partes de água, tá bom? Então eu usei 2 partes dessa aqui de Bianco e eu usei 4 partes de água, tá bom? Já tá aqui, né? Tá preparado no balde, tá bom? Não se esqueça de diluir bem, no caso aqui eu já misturei, tá aqui. Aqui tá a minha areia, o meu cimento que eu usei, e aqui já tá misturado a areia com o cimento, tá bom? Aí agora eu só vou acrescentar o Bianco e vou fazer a aplicação na parede. Então aí vocês acompanham para ver como que fica, tá bom? Aqui eu já comecei a aplicar o Bianco, tá? Apliquei nessa parte aqui. Agora falta essa outra, tá bom? Aqui tá a nossa mistura, eu estou usando uma brocha para poder fazer a aplicação. Repare como na parte de cima ele parece uma nata, tá? Então ele é para ser aplicado dessa forma, tá bom? O importante é que ele fique assim na parede, olha, parecendo uma lixa, tá? E caso não fique desse jeito, você tem que fazer uma segunda demão, tá bom? Olha, eu vou passar em toda essa área aqui, tá?
É isso aí, pessoal. Quero mostrar para vocês agora, tá? O chapisco já está pronto, já secou, já está curado, tá bom? E agora vocês podem notar um pouquinho que deu uma diferença de tonalidade em algumas partes. Outras ficaram mais claras e outras ficou mais escura. Acredito que essa parte mais escura geralmente é onde se concentra um pouco de umidade, tá bom? Mas vai ser resolvido, tá? O próprio chapisco com o bianco, a hora que você tocar nele, você vai perceber que embora ele esteja com uma coloração diferente, ele tá tão seco, tá? Quanto a outra parte também, tá bom? E olha como que ele ficou, olha, bem resistente. Você passa a mão aqui, olha, ele não solta, tá? Vocês podem ver, fica uma coisa bem bacana. É aqui que vai grudar o reboco, tá bom? Então, a finalidade mesmo do bianco, tá? É isso aqui, é preparar a superfície para receber o reboco, tá? E esse reboco que eu vou colocar aqui, ele vai ter um aditivo impermeabilizante da Vedacity, que eu vou mostrar depois para vocês como que prepara, tá bom? Então aqui eu tô mostrando para vocês aqui, ó, como que ficou, tá? A parte chapiscada com o bianco, tá bom? Ficou bem bacana, ficou muito bom, tá? Aqui é aquela parte que tinha um cano, lembra? De esgoto, olha. Até o próprio cano, ó. Tá vendo só como o cimento e a areia colaram no cano e grudaram, olha. Tá? Ó. Ó. Ok? Então, o meu reboco, ele vai grudar facilmente aqui em toda essa área e não vai desplacar, tá? Então, isso aqui, olha, tudo para vocês verem. Tá? Aqui é a parte da caixinha nova, né? Já fixei ela aqui, agora vou fazer o acabamento de reboco em volta. Tá? E é isso aí. Agora vamos para o trabalho, né? Pessoal, agora quero mostrar para vocês a próxima etapa do nosso trabalho, tá? Agora vai vir a parte do reboco, né? E essa parte do reboco, eu preciso preparar essa massa já com o meu impermeabilizante, tá? O impermeabilizante que eu vou usar, nesse caso aqui, é o Vedacity, tá? Como vocês podem ver aqui. Na primeira etapa eu usei o bianco para a gente conseguir essa textura na parede de chapisco, tá? E agora a gente vai vir com o reboco. E esse reboco, ele vai ter esse impermeabilizante aqui, tá? O Vedacity. O que acontece? Esse produto aqui, ele vai impermeabilizar junto com a argamassa e com o cimento, tá bom? Então essa já é a primeira parte da nossa impermeabilização. Esse carinha aqui, ele é diluído um saco de cimento de 5 kg para 2 litros de Vedacity, tá bom? Nesse caso aqui eu estou trabalhando com a massa pronta, né? Então cada saco desse de massa pronta tem 20 kg, né? Uma média aí de uns 5 quilos, um pouquinho mais de cimento por cada saco, né? Então aí a gente divide mais ou menos, tá? Eu calculei aqui 1 litro para cada 2 sacos, né? De massa pronta, tá bom? Então eu diluí aqui 1 litro para cada 2 sacos, tá? Eu já coloquei aqui nesse balde. E você precisa sempre estar misturando ele na água antes de você adicionar ele na massa, tá? É importantíssimo, porque ele acaba decantando e ele vai para o fundo e aí ele perde toda a resistência dele. Então, você precisa sempre estar misturando, tá? Antes de você colocar na massa. E aí você vai colocando na massa de acordo até atingir o ponto de textura que você acha melhor para poder estar fazendo o seu reboco, tá bom? Bom, então agora a massa já chegou no ponto que eu quero, tá bom? Olha, tá?
Já está no ponto que eu preciso para poder fazer o reboco na parede. Agora vamos para a parte do pegar as fotos do papai no nome da... Pode mudar, vou pegar dali na frente. Dá pra mim que acertar. Galera, agora a gente vai para a próxima etapa. Como vocês podem ver aqui, a parede já foi toda rebocada, a parte de baixo já foi restaurada, foi lixada, né? Foi feita uma escovação com escova de aço, depois foi tirado o pó, aí eu aproveitei e lavei também, então ela está bem limpinha, que ela vai agora receber o nosso próximo produto, que é o Via Plus 1000, tá? Como algumas pessoas já devem saber sobre esse produto, ele é um produto que ele é para infiltração negativa, tá? Então, ele vai dar um reforço em toda essa parte que foi impermeabilizada, inclusive nessa transferência, nessa interseção que tem aqui entre a parte que foi restaurada, tá? E essa parte de cima. Porque, geralmente, quando as pessoas fazem os reparos, né, de contra a umidade, eles fazem sempre até uma altura. E a umidade, ela ultrapassa essa altura, né? Então, esse carinha aqui, o Via Plus, ele vai estar fazendo a função para que isso não aconteça, tá? Então, eu vou aplicar ele em toda a área que foi impermeabilizada, inclusive acima também, tá? Pelo menos com 1 metro de altura ou 1,5 metro, depende da parede. Esse produto aqui, ele é um produto que você pode estar aplicando ele onde você tem também problema com fungo, né? Com aquelas umidades na sua parede, mau cheiro de umidade, né? Em quarto que é muito fechado. Então ele é para isso, ele vai simplesmente separar, né? Ele vai deixar a umidade para dentro da parede, tá? E vai separar, né? Então a finalidade desse produto é essa, ele vai separar, ele vai deixar a umidade lá para dentro e aqui ela vai deixar a sua parede curada. Então por isso que em lugares onde tem bastante mofo, é sempre bom você fazer esse tipo de preparação aqui, tá? Ele é um produto que geralmente dá para passar em umas 3 de mão ou 4, né, dependendo da intensidade da umidade que você tenha, tá bom? Então ele tem que ficar bem fechado na parede, tá? Eu costumo passar com uma desempenadeira de pintura, tá bom? Porque nesse caso dessa parede aqui, ao mesmo tempo que eu estou aplicando ele, eu estou fazendo uma regularização da superfície. Ou seja, a partir do momento que eu aplicar o Via Plus com a desempenadeira, ele vai entrar em todas essas fissuras, esses buracos, tá vendo? Essas trincas, e vai fechar, tá? Então aí você dá as 3 demãos, tá, com esse produto e você já vai ter a sua parede praticamente quase que pronta para pintura depois. É claro que depois vai vir um acabamento mais fino, com uma massa, uma textura, né? Aí isso vai a seu gosto. Mas a princípio é isso, tá? A finalidade desse produto aqui é essa. Ele é um produto muito bom, eu gosto muito de trabalhar com ele, não é um produto caro, é um produto fácil de preparar. Ele vem em 4 porções como essa aqui, né? Se você não quiser usar todas, você pode ir fazendo aos poucos. Faz primeiro uma parte do líquido e a outra parte do pó, tá? E aí vocês misturam. Normalmente eu uso também uma parafusadeira, né, com misturador, para ficar bem misturado e bem batido. Na hora de você aplicar ele com a desempenadeira, ele é um pouco ruim porque ele é muito mole, porque esse produto não foi desenvolvido para aplicar dessa forma. Esse produto ele foi desenvolvido para passar com uma trincha, né? Só que eu passo com a desempenadeira, tá? Porque eu quero um outro resultado, tá bom? Então ele é um pouco mole na hora de você manusear ele suja muito, mas afinal, o resultado depois é muito bom, vale a pena, tá? Então eu vou fazer a sequência da aplicação, vocês acompanham e depois vocês vão ver o resultado, tá bom? Primeiro você adiciona a parte líquida, depois você vai acrescentando a parte sólida.
E agora vem aquela parte em que eu falei que o produto ele é um pouquinho mole na hora de você aplicar ele na parede e na desempenadeira, porque ele acaba escorrendo pela lateral da desempenadeira. Mas com jeitinho você acaba fazendo. E aqui eu já estou aplicando a segunda demão do produto. Notem na altura que eu estou aplicando o produto. Ele está além daquela parte que foi restaurada, onde foi feito o reboco novo. E isso é para evitar que a umidade que vem por capilaridade acabe ultrapassando aquela área que foi restaurada do reboco novo e acabe estourando pela parte de fora da parede. Bom pessoal, agora nós vamos para a nossa primeira etapa da parte de acabamento, é deixar essa parede que foi impermeabilizada mais regular, tá? Eu preciso deixar ela com uma regularidade, eliminando essas superfícies aqui, olha, que acabou ficando, tá? Então nós temos que fazer uma regularização aqui, quebrando na lixa, beleza? Todas essas pontas aí a gente tem que tirar elas, tá? Porque depois que a gente fizer isso, vamos aplicar um produto aqui para poder agregar melhor a nossa massa, tá? Eu vou trabalhar com uma massa de textura nessa parede, tá bom? A parede toda impermeabilizada, mas agora a gente vai fazer essa eliminação aqui, olha, tá? Nós vamos tirar tudo isso. No caso, para facilitar o meu trabalho, eu estou utilizando uma lixadeira da Makita. Essa lixadeira é muito boa. Vai uma dica aí para quem está interessado em comprar uma lixadeira. Essa é uma lixadeira orbital para madeira, mas ela atende também a necessidade de você lixar uma parede. E é uma das melhores na categoria, porque eu já tive outras marcas e essa da Makita é a melhor que tem. Mas para quem não tiver esse tipo de equipamento, pode estar fazendo lixamento na mão mesmo, tá? Até mesmo porque esse lixamento precisa ser feito com muito cuidado para você não tirar muito produto. A não ser nessa parte que tem a interseção da pintura da parede velha com o produto que você aplicou. Ali, para não ficar um degradê muito forte, você precisa passar a lixadeira com mais eficácia para poder tirar bem as rebarbas. E depois do lixamento precisa ser feita uma boa limpeza, tirando todo o pó da parede. E o nosso próximo produto é o fundo preparador de paredes. Esse fundo ele vai atuar como se fosse um adesivo para poder receber e não desplacar a massa que eu vou passar em seguida, que no caso é a massa de textura. A finalidade desse produto é evitar que aconteça com a parede nova aquilo que estava acontecendo com a parede antiga, que eu estava soltando toda a placa da tinta e da massa com as próprias mãos, como vocês viram no início do vídeo. Nosso próximo produto é a massa de textura lisa. Por que a massa de textura lisa? Porque é uma massa que ela já possui na sua composição polímeros acrílicos indicadas para ambiente interno e ambiente externo. Como aqui é uma lavanderia, é uma área molhada, eu preciso dessa massa que tem esses polímeros acrílicos para evitar que quando for feita a lavagem na lavanderia, essa água penetre na minha pintura. E pelo fato da massa de textura ser mais densa, ela fecha melhor as imperfeições que tem na parede. E agora vocês podem acompanhar o resultado da nossa parede, como que ficou depois de aplicada a massa de textura e depois do lixamento também.
Agora ela está pronta para receber a tinta de pintura. Lembrando que foi aplicada 2 demãos de massa de textura nessa parede. Foi aplicado uma primeira demão, um lixamento e depois uma segunda demão e outro lixamento. Agora sim, trabalho concluído, pintura impecável, veja só como que ficou a qualidade desse serviço. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, acompanharam esse trabalho belíssimo. E eu gostaria de pedir a todos que compartilhassem esse vídeo, deixassem o seu like e se inscrevessem no canal. Meu muito obrigado e até o próximo trabalho!